Agora, os setores alegam que a reoneração vai aí causar muito desemprego. O governo diz que a desoneração não gerou tantos empregos assim, aí capaz, gerou empregos, então, a desoneração? Gerou emprego, sem dúvida nenhuma, gerou emprego. O problema é se o volume de empregos gerados acaba compensando o volume de desoneração. Veja, o que acontece nessa medida? Primeiro, quando ela foi aprovada lá atrás, não tinha os municípios. Os municípios pegaram uma carona agora. Resolveram entrar e aí são mais 4 bilhões de reais. Provavelmente não tinham tantos setores e você começou a crescer o volume de setores. Então, é preciso uma saída política que não tem como o Congresso devolver, seria uma saída que é quase um confronto. O ministro Haddad está tentando uma negociação em um meio termo, é capaz que ele consiga. E eu acho que tem uma coisa em articulação aí que é nem agradar todos e não desagradar também o governo. E eu acho que vai sair uma saída boa. E compensa pela geração de empregos gerados? Compensa, porque no fundo são setores muito empregadores, muito. O volume de pagamento de impostos pela mão de obra empregada, se você voltar a onerar todos esses setores, o que vai acabar acontecendo é que você tem que adequar a folha e acaba tendo um volume de dispensa para compensar aquilo que eles não estavam imaginando. O problema maior é que fechou o ano, eles já estavam contando com isso. De repente volta atrás, o chamado dia 32 de dezembro. Que vem aquela medida que você não esperava, acabou o ano, e eles vêm com uma medida provisória no dia 32 de dezembro. Vila. Eu acho que, primeiro, é verdade, falta coordenação política no governo. Os argumentos apresentados agora pelo ministro da Fazenda deveriam ter sido apresentados em outubro do ano passado, antes do Congresso ter tomado a decisão. Apresentado os números, né, e ter tido uma discussão com o Congresso naquele momento. Segundo, devolver a medida provisória é um horror, né? Eu não creio que o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, vá devolver a medida. Então, é um processo de negociação. No domingo, na Folha de São Paulo, Samuel Pessoa, um brilhante economista, colocou alguns dados que me parecem bastante sérios sobre essa questão da desoneração. Até que ponto ela garantiu efetivamente o emprego e até que ponto não. Eu acho que eu gostaria, nessa questão, de apresentar dados. Nada, você não pode brigar com os números. Então, efetivamente, essa desoneração gerou quantos empregos? Isso. Se ela, acaso seja onerada, quantos empregos poderão ser perdidos? Eu digo isso porque no Brasil há sempre os lobbies que pressionam o Congresso Nacional e sempre para favorecer o andar de cima. O andar de baixo, esse não existe, são párias, que só servem a cada 2 anos para participar das eleições. Então, é comum, muitas vezes, industriais das federações vão a Brasília em busca de renúncia fiscal. 300 bilhões para o governo federal. O governo estadual de São Paulo, segundo até o Dimas Ramalho disse um dia aqui, é algo próximo de 80 bilhões por ano. Você imagina se isso tivesse no Tesouro. Claro que você não vai cortar imediatamente, mas você tem de fazer uma transição para que isso não tenha mais. Não é possível um estado tão rico como São Paulo ter renúncia fiscal. Você pode usar isso num estado mais atrasado. Então, a grande questão é quem tem lobby, quem tem poder de negociação. O andar de baixo, los de abaixo, como diria lá no México, esses não têm poder nenhum. O andar de cima tem. Espero que os parlamentares pensem no povo, né? Especialmente no povo mais pobre. Acho essa a questão central que, infelizmente, poucos pensam. Agora, o ministro Haddad está preocupado aí com a meta de zerar o déficit fiscal. E é um recado que ele deve manter, buscar? Deve manter. A meta de déficit fiscal zero é extremamente importante, mesmo que lá na frente, no final, você não atinja. Ter esta meta de déficit zero é extremamente importante e é nisso que ele está brigando para tentar compensar. Como falou o Vila, será que vale a pena, não vale a pena, tem um balanço, tem os dados, vamos pegar os números, vamos dissecar esses números, vamos ver, mas o déficit zero é fundamental, cai juro, cai inflação. Se você abandona déficit zero, no dia seguinte os mais pobres, como falou o Vila, vão pagar a conta.